Meus queridos irmãos, boa noite. Mais um momento de troca de informações e conhecimentos para ajudar no nosso crescimento espiritual. O nosso tema de hoje é perseguidores espirituais, dando continuidade ao livro Rumos Libertadores. Então, a explanação de hoje é para que possamos entender um pouco mais sobre as influências espirituais negativas, a que damos o nome de obsessão. As boas influências procedem geralmente dos bons espíritos. E as más influências vêm dos espíritos ainda distanciados do bem, né? O qual nós o chamamos de espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se das criaturas e dominá-la e se alegram quando conseguem. No Livro dos Espíritos, a pergunta 456, Kardec pergunta: os espíritos podem ver o que fazemos? E a resposta é: podem. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhe é indiferente. Então, nós definimos obsessão a influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre um indivíduo com o intuito de prejudicá-lo. Ela apresenta características diversas, desde a mais simples influência moral, sem perspectiva e sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Vejamos um trecho do livro Tormentos da Obsessão, de Divaldo Franco, pelo espírito Hermínio de Miranda. Eu achei muito propício, muito interessante. Ele diz que a obsessão é pandemia que permanece quase ignorada, embora sua virulência para a qual, na sua terrível irrupção, ainda não cogitaram os homens de providenciar vacinas preventivas ou terapias curadoras. Tão antiga e remota quanto a própria existência terrestre, por decorrência das afinidades perturbadoras entre os homens. Todos os guias religiosos se lhe referiram com variedade de designação, sempre utilizando os mesmos métodos para sua erradicação, tais como o amor, a piedade, a paciência e a caridade para com os envolvidos na terrível trama. Então, meus irmãos, nenhum de nós está imune a um processo obsessivo. Porque muita falta faz a palavra de Jesus no nosso coração e nas nossas mentes, em ambos os lados da vida. Extraordinária fonte de sabedoria, as suas lições constituem mananciais de saúde e de paz que plenificam, assim que sejam vivenciadas, imunizando o ser contra as terríveis perturbações de qualquer ordem. Mas o mundo ainda não compreende conscientemente o significado do Mestre na sua condição de modelo e guia da humanidade, né? O que é lamentável, porque sofremos as consequências dessa indiferença sistemática. Muitos perguntam: quais são as causas das obsessões? Então, essas causas são diversificadas, de acordo com o caráter do espírito. Geralmente decorre sempre das nossas imperfeições morais, que dá ascendência a um espírito mau, né? É vingança, são as mentes viciadas, os temperamentos arredios, pessoas agressivas, violentas, apaixonadas, as personalidades ociosas, né?
sintonia mental por cultivo das mesmas paixões inferiores. Quando a gente vê falar em obsessão por vingança, então a gente pensa, aí é a lei de causa e efeito se cumprindo. Porque se existe sentimento de vingança, é porque lhe fizemos alguma coisa mal nesta vida ou em outra existência. E também trazemos dentro de nós o sentimento da culpa, que permite as obsessões se instalarem em nós, pois as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E só o perdão faz a gente se libertar do outro. Então, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que todo efeito tem uma causa. E que quando não encontramos a causa nessa existência, com certeza a causa está em vidas anteriores. Se eu sou ciumento, eu vou atrair espíritos ciumentos, que vai agravar ainda mais o meu problema. O ciúme quer dizer sentimento de insegurança, de baixa estima e gera prisões. Tem pessoas que vivem nos passos do outro a toda hora, querendo saber até o que o outro pensa. Vive sufocando o outro, dizendo que é amor. Isso é amor possessivo, tiranizante, né? Que sufoca a liberdade do outro. Mas eu também pergunto, por que nos deixamos viver assim, né? Se anulando na condição de sujeito. Então vamos repensar, meus irmãos. Eles identificam com as suas preocupações principais, geralmente na área do sexo, da maledicência, no consumismo exacerbado, no apego exagerado a coisas ou a pessoas. Muitos dos transtornos mentais que adquirimos podem ser agravados, né? Aumentados devido às obsessões espirituais. São as síndromes do pânico, as depressões, as anorexias nervosas, o toque, enfim, uma série de transtornos. Eles ampliam os nossos problemas, aumentam os nossos defeitos, sintonizando com a gente em perfeita comunhão. Uma obsessão prolongada também pode ocasionar lesões orgânicas, sendo necessário o uso de medicamento e acompanhamento médico, psiquiatra, etc. Então, no Livro dos Espíritos, mais uma pergunta de Kardec, né? A pergunta 246. Ele pergunta: os espíritos influem em nosso pensamento e nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aí eu pergunto: onde fica o nosso livre-arbítrio? Então, meus irmãos, a obsessão está ligada aos nossos pensamentos, às nossas emoções, às nossas palavras e às nossas ações. Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos escolher. Eu posso escolher se eu quero respirar ar puro ou ar poluído. Por isso, Jesus nos alertava quando dizia: orai e vigiai. Aqueles que estão na mesma faixa vibratória que a nossa vão comungar conosco. Então, quanto mais agirmos pautado nos valores morais, no amor, no respeito, seremos menos assediados pelas sombras. Nós temos também as obsessões provocadas pelo uso perfeito do corpo. Chama-se vigorexia.
obsessão em malhar, buscando pelo corpo perfeito. Essa vigorexia, como é chamada, foi reconhecida como doença bem recentemente, né? Somente em 2011, a Organização Mundial de Saúde a classificou como transtorno psicológico de ansiedade. São pessoas que se caracterizam por ter uma visão distorcida de seus próprios corpos. Eles são fortes, são musculosos, mas se veem como pessoas fracas. Adotam uma alimentação restritiva, passam horas nas academias fazendo exercícios em excesso e às vezes recorrem a suplementos anabolizantes que mais tarde vão causar também problemas no seu corpo físico. Então, o tratamento do transtorno é multidisciplinar e passa pelo acompanhamento psicológico para ajustar distorções de autoimagem e redimensionamento da prática da atividade física. Então, a pessoa já tem esse transtorno. Se está passando por um processo obsessivo, esse transtorno vai aumentar. Então, meus irmãos, vamos alimentar nossa mente com boas informações, boa leitura, boa música, boas ideias. A nossa mente é comparada a uma estação de rádio, porque nós tanto somos recebedores como emitidores de pensamento, né? Recebemos e emitimos a todo instante. O espírito vai repetir inúmeras vezes para a pessoa aquilo que ele deseja para o seu algoz. São ideias de suicídio, de tristeza, de compulsividade, sentimentos de culpa, sempre ideias negativas. E a pessoa não sabe de onde vêm esses pensamentos. É uma questão de sintonia, de afinidades. Se sintonizamos com o bem, teremos condições de defesa contra o mal. Porém, se a pessoa tiver comportamentos voltados para os vícios, pensamentos maldosos em relação aos outros, é claro que ainda sintonizamos com o mal. Mas a responsabilidade é toda nossa, encarnado ou desencarnado. E todos precisamos urgente corrigir a nossa usina geradora de energia mental para níveis saudáveis, a fim de produzirmos mais saúde física, mental e espiritual. E, em consequência, nós vamos desobstruir o umbral, gente. Não é? Aí, outra pergunta muito interessante, né? Mas quem é esse cara? Quem é o obsessor? Adenal Novaes, ele conceitua assim: são gente como a gente que sofre, que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflito consigo mesma e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Então, meu irmão, o obsessor, ele não é muito diferente de nenhum de nós. Ele é gente como a gente, prisioneiro de paixões ainda inferiores. Eles são nosso personal trainer espirituais. Sabe por quê? Porque foram eles que nos trouxeram para a casa espírita. Eles, sem saber, nos ajudam e também são ajudados. Muitos imaginam, né, que tudo termina com a morte. Lê do engano, meus irmãos. Ao desencarnar, o homem não se torna santo. Ele continua as mesmas criaturas, com seus defeitos, suas mágoas, seus ódios, seus ciúmes, seus apegos, suas ideias de vinganças. Então, se ele deseja se vingar de alguém, ele vai continuar com essas ideias. Se alguém o prejudicou, ou foi o autor do desencarne, ele vai atrás para se vingar. Um aborto provocado
pode ser considerado um gesto de violência com graves consequências espirituais. Um marido traído, uma esposa abandonada, né? Uma relação de amor e ódio. Nós somos muito irresponsáveis ainda com os sentimentos dos outros. Emmanuel chama de lesões afetivas, né? Se vocês leiam o livro Vida e Sexo de Emmanuel, o espírito que não perdoou ainda irá começar a emitir pensamentos para quem ele deseja prejudicar. Às vezes até um parente nosso que não foi preparado para a vida após a morte. Ele desencarna e continua na nossa casa, achando que está sonhando, né? Ele fala com um, fala com o outro, às vezes ele diz que ele pensa que está maluco. Então, ó, vamos observar. Você já sabe, né? Se falar com alguém que não te ouve, pode ser que você já esteja do lado de lá. Vamos ficar atentos. Então, minha gente, brincadeirinha para descontrair, né? Porque o assunto é sério. A obsessão começa aonde? Em nós. São as nossas imperfeições que permitem a entrada. É a porta aberta. Nós damos brechas psíquicas constantes quando a gente usa drogas, álcool, fuma, quando nós temos um personalismo exagerado, quando nós temos um inconformismo muito grande, um apego muito grande ao dinheiro, aos bens materiais, quando nós somos avarentos, quando sentimos raiva, ódio, não é? Tudo isso é ausência de autocontrole, irritação constante, mau humor, desejo de vingança, inveja, ciúme, viciação sexual e etc. Agora eu dou uma pausazinha para a gente refletir um pouco sobre a diferença de um amor saudável e uma obsessão. Um amor saudável não se apropria da vida do outro. Reconhece o outro como um indivíduo, não como objeto. Se um dos dois trata o outro como se fosse sua propriedade, permitindo ou proibindo de fazer certas coisas, né? Quantos marido ou esposa, não corte seu cabelo, não use determinados tipos de roupa, etc. Então, gente, isso é um amor obsessivo. O amor saudável é incapaz de ameaçar, de agredir, de matar. Em relação aos vícios, desencarnados, escravos dos mais variados tóxicos, saciam seus desejos através dos encarnados, vampirizando quando esses fazem uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, saciando multidões invisíveis aos nossos olhos. O vampirismo é a aproximação de uma pessoa desencarnada de outra pessoa encarnada para sentir os fluidos de determinado vício que não conseguem mais sentir sozinho por estarem desencarnados. E quais são as consequências de um processo obsessivo? Tem várias, meus irmãos. A loucura, a esquizofrenia, a epilepsia, o suicídio, né? Os vícios em gerais. Uma pessoa pode ser levada aos vícios pela atuação de obsessores, atraindo entidades infelizes que se utilizarão dela para se completarem. As depressões, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é uma das principais
causas de incapacidade no mundo, sendo que o suicídio associado à depressão é muito grande. Então, os sentimentos negativos, as ideias fixas da pessoa vai atrair espíritos afins. É uma vontade sendo dominada por outra vontade. E se o intuito é de prejudicar, muitas vezes o suicídio é sugerido. E para se libertar, é necessário entender que Jesus é o caminho. Estudar a doutrina espírita vai nos dar embasamento para nos ajudar a sairmos dos desequilíbrios mentais. Agora, quanto à classificação e graus, Kardec relaciona 3 tipos, com graus de intensidade de domínios diferentes. Ele classifica como a obsessão simples, fascinação e subjugação. Na obsessão simples, o indivíduo influencia no domínio da personalidade. É apenas uma ideia que o espírito sugere, né? É uma interferência no discernimento, no senso crítico da pessoa. É incutido ali desconfiança, né? É estado de que algo negativo está influenciando. É um costume de criar problematização e empecilhos. Pode também identificar a manifestação de insegurança nas pessoas, medos. Já na fascinação, a fascinação tem consequências mais graves, né? É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Nesse tipo de ataque, não há mais o próprio poder de decisão. As ações são controladas por uma força maior e inexplicável. É característico o isolamento, pois o espírito tentará afastar a pessoa da luz, dos amigos que podem ajudá-lo, ao abandono de questões da espiritualidade. Então, a arrogância e a prepotência passam a ser constantes, porque ele atua na nossa vaidade, no nosso egoísmo, né? No narcisismo, só ele sabe tudo. No caso do médio, ele começa a induzi-lo que ele é um médio bam, que só ele recebe espíritos elevados, e assim vai. Para o médio, a terapia para a recuperação desse tormento se inicia na vigilância, vivenciando a humildade e tendo a coragem de bloquear e interromper a interferência nefasta, cuidando-se, descendo do pódio da superioridade que se acredita e passando a perceber que somos criaturas comuns e frágeis, né? Nenhum médio se encontra inerente a esses transtornos obsessivos. Ele é muito mais habitual e constante do que se pode imaginar, minha gente. Na subjugação, há o domínio sobre as ideias e o comportamento moral da pessoa e no corpo físico, provocando muitas vezes movimentos involuntários que geram constrangimentos. Então, quando a mente do espírito perseguidor, se ele não devesse nada, então lembremos que somos espíritos imortais, que nascemos e renascemos diversas vezes. Então, vamos repensar em tudo o que fizermos. Então, vou dar uma paradinha aqui para falar um pouco sobre obsessão e mediunidade. A prática mediúnica pode oferecer perigo às pessoas imprudentes que não têm preparo doutrinário e não possuem certo equilíbrio moral.
necessário a neutralização das influências obsessivas. Daí ser necessário investir no preparo doutrinário, que a partir do momento que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai se libertando. Então, a gente pensa que só existe obsessões de encarnado, de desencarnado para encarnado. Não, meus irmãos, existe uma variedade de obsessões. Tem a obsessão de encarnado para encarnado. São as pessoas que têm a capacidade de dominar o outro, aguçando o sentimento do ciúme, da inveja, das paixões, desejo, poder. São os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cesseando a sua liberdade de escolha, não é? Quantos filhos desejam fazer uma faculdade de direito, mas quantos pais cesseiam isso, impondo, porque paga a sua faculdade, você tem que fazer o que eu quero. É o companheiro que sufoca a liberdade do outro, companheiro ou companheira. É uma amizade que deseja mudar o outro. É o domínio sobre aquele que se apresenta mais passivo. A obsessão de desencarnado para desencarnado são espíritos que obsidiam espíritos. É um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Tem a obsessão de encarnado para desencarnado. São as expressões de amor egoísta, possessivo, né, perante a perda de um ente querido, por parte dos que ainda estão na carne. É a revolta, a inconformação, o remorso, os desequilíbrios dos que ficam na terra, não permitindo o desencarnado de alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a sua nova situação. E assim podem transformar-se em obsessão, que irá afligi-lo, atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o ódio, a revolta. As brigas, o desentendimento nas disputas de herança entre herdeiros podem atrair o espírito desencarnado diretamente relacionado com o problema, afligindo de tal forma que não consegue se desligar dos familiares. São as pessoas inconformadas pelo espírito, né, que partiu para o plano espiritual, a saudade inconsolável ou a tristeza profunda que não quer terminar. São outros fatores de fixação capazes de manter prisioneiro um desencarnado. Existe a obsessão de desencarnado para encarnado. Essa é a mais conhecida nossa, né? Caracteriza-se pelo domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. E nós temos obsessões recíprocas, que são quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações, transformando-se em verdadeiras simbioses. São as paixões avassaladoras que tornam os seres cegos, né, a qualquer outro acontecimento e interesse, fechando-se no egoísmo a dois, altamente perturbador. Esses relacionamentos geralmente terminam em tragédias, se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. Então, gente, simbiose é o processo pelo qual dois seres alimentam-se reciprocamente e criam uma relação de codependência, onde ambos são favorecidos. Na simbiose, tamanha é a mistura dos dois que muitas vezes há uma certa perda de identidade e um passa a manifestar-se como o outro. Eles se confundem
e perdem-se dentro das características de quem compartilha a simbiose. Existe a simbiose do desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Muitas vezes, uma das partes necessita tanto da outra que não consegue realizar qualquer coisa sem a outra. Tem casos de simbiose tão intensa que a fusão de ambos é tão forte que quando após o término de uma desobsessão, se um for retirado, o outro pode vir a desencarnar, tal a falta que um sente do outro. E nós temos também a autoobsessão. Na autoobsessão, é comum o ser humano culpar o próximo, o destino e até a Deus pelos seus infortúnios. Dificilmente nós reconhecemos como os responsáveis pelos nossos sofrimentos. Outros creem que são vítimas de um espírito obsessor. Na autoobsessão, quando nos depreciamos, nos cobramos demais, nos criticamos, vendo somente os nossos defeitos. Isso porque esquecemos da nossa origem divina, né? Então, costuma-se dizer que são os cultivadores de moléstias fantasmas. Vivem voltados para si mesmo, preocupados apenas consigo mesmo, com a própria saúde, ou se descuidando dela, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, né? E transformando-se em doentes imaginários, vítima de si mesmo, atormentados por si mesmo. Então, esse estado mental abre campo para os desencarnados menos felizes, que deles se aproveitam para se aproximarem, instalando-se um desequilíbrio também por obsessão. Bem, eu quero também que vocês tenham conhecimento, né? Quem já viu falar sobre técnicas obsessivas de vampirização por ovoides? Então, ovoides são espíritos que entram em pensamentos repetitivos, negativos, excesso de apego, remorso, vingança. Então, eles vão pouco a pouco perdendo a noção do tempo e espaço, eles vão se atrofiando por falta de função nos órgãos do psicossoma, assumindo formas de acordo com a vibração. Assim se tornam, né, opaca, densa. Quando um ovoide se liga a uma consciência encarnada ou desencarnada, ele fica caracterizado como processo obsessivo por parasita ovoide. Então, eu vou falar aqui de uma história para a gente poder ligar os fatos, né? Uma jovem mimada pela família, alimentada pela vida de vícios e sensualidade, nasceu seguida de perto por um inimigo, entre aspas, né? Mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio, em um passado próximo. Levando uma vida desregrada, ela engravidou e justamente deste cúmplice, né, desse espírito reencarnante. Mas ocorreu que ela não aceitou a gravidez, querendo de qualquer forma realizar o aborto. No plano espiritual, percebe-se uma luta mental travada entre mãe e filho. E apesar das recomendações, das orientações dos espíritos superiores, amigos, no momento do sono da mãe, mesmo assim ela insistiu no aborto, que foi realizado por uma enfermeira na sua residência.
Como resultado do aborto, o espírito que ia renascer, seu antigo comparsa, apegou-se ao perispírito da mãe, com todo o ódio que estava sentindo, e a levou também ao óbito. Agora só poderemos cooperar com a oração do amor, né? Aliada à função renovadora da luta cotidiana dela. Então, o que acontece? Consumou-se para ambos um doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, cuja extensão nenhum de nós pode prever. Trata-se de um caso típico de quadro obsessivo que iniciou entre encarnados, mas continuou como desencarnado, onde ambos, após o desencarne, sofreram a queda do espírito, passando a habitar dimensões vibratórias densas. Dentro desse quadro, pode levar décadas ou até séculos para que eles voltem a se reabilitar, sendo que ocorre o risco de iniciar uma fase de degradação da forma perispiritual, em razão da mente em desarmonia. O espírito cheio de ódio permanece ligado à sua vítima, né? E aos poucos, o que é que pode acontecer? Os órgãos do corpo espiritual podem se atrofiar pela falta do uso, e o corpo espiritual, influenciável diretamente pelo corpo mental, passa a sofrer uma profunda degradação, retrocedendo na forma perispiritual do aspecto humano. Então, os membros inferiores, superiores, o tronco, vão se atrofiando, podendo chegar até o limite de uma forma ovalada, que são os chamados ovoides, né? Eles, sem dúvidas, a reencarnação desses espíritos em forma de ovoides podem ser cheias de tropeços, pois o corpo astral deles foi danificado. E nós sabemos que o corpo astral é o molde pré-existente para o corpo físico. E tendo ele perdido a sua característica, a sua forma humana, ele não poderá consolidar um corpo físico perfeito. Aí geralmente são os nascimentos de algumas pessoas com anomalias, com faltas de membros, ou então com membros atrofiados, né? Alguns não andam, não falam, são cegos, surdos. E alguns podem se tornar verdadeiros vegetais em corpos quase humanos. Mas não vamos generalizar todos os casos, né? Porque nem todos são espíritos reencarnando em situação de correção de ovoides. Embora seja muito doloroso, essas consciências perversas não poderiam ter um corpo físico normal, senão voltariam a ser os mesmos tiranos de antes, porque as suas mentes ainda são prisioneiras do monoideísmo. Então, meus irmãos, nós vamos agora falar um pouco da cura, né? Obsessão tem cura. Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz que as imperfeições morais dão acesso aos obsessores. E o meio mais seguro de nos livrarmos deles é atraindo os bons espíritos pela prática do bem. A prática do bem em todos os sentidos. A vigilância mental, o estudo, o trabalho, a oração pelo obsessor e por si mesma. A prática do perdão, a transformação íntima. A substituição de hábitos antigos por hábitos mais elevados. Contribui muito para se evitar a influência desses irmãos infelizes, os quais, mesmo que perseverem com sua presença indesejável, acabam, né, não raras vezes, mudando de ideia e seguindo os bons exemplos
e às vezes até perdoando o desafeto. Somos nós. Outro ponto importante é cuidados médicos. As obsessões graves podem levar alguns pacientes a um estado grave de desequilíbrio psíquico, né? Há casos crônicos em que a influência atinge o organismo físico, provocando enfermidades. Isso ocorre por causa do enfraquecimento fluídico do espírito, fato comum nas obsessões. Quando um paciente obsediado é trazido ao centro espírita para tratamento, uma das primeiras perguntas que a gente deve fazer é se a família já fez consulta médica. Caso ele esteja medicado, o dirigente ou entrevistador não poderá pedir para que seja suspensa a sua medicação de forma nenhuma, né? O tratamento é paralelo. Então, a melhor defesa para um processo obsessivo é a prática do bem, como eu já falei, é a prece. A casa espírita apresenta os recursos essenciais para o tratamento dos processos obsessivos. Vai ajudar o obsidiado e obsessor, que também é um ser que está sofrendo e a vingança é uma forma equivocada dele. Porém, sabemos que muitos não têm acesso ao centro espírita, não conhecem o espiritismo. Mas, gente, o que conta é a conduta moral da pessoa, pois a justiça divina é para todos, não é só para o espírita. Deus tem N recursos para ajudar os seus filhos. As pessoas, pelas suas ações no bem, têm mais possibilidade de se livrarem desse assédio. As pessoas se atraem pela lei de afinidades. Desse modo, são os nossos fluidos que são inferiores e assim atraímos espíritos inferiores. Se tivermos fluidos bons, com certeza vamos atrair espíritos bons que nos inspiram ao bem. Como ensinam os espíritos, o mais poderoso meio de combater a influência dos maus é conquistar a virtude dos bons. Enfim, evangelizar-se, porque no fundo a obsessão é um problema educativo. Todos nós, sem exceção, estamos lutando para nos libertarmos das influências do mal, que a rigor reside dentro de nós. Sem negligenciarmos a saúde corporal, devemos dar prioridade à saúde da alma e assim como ensinou Jesus, seremos médicos de nós mesmos. Gente, todo bem é harmonia, todo mal é atraso. Ciúme, maledicência, inveja, medos excessivos, desesperos. É num estado de agressividade, de impaciência, que vai oferecer as doenças psicossomáticas e as obsessões. Então, aqueles que estão na mesma faixa vibratória que a nossa, vão comungar conosco e sutilmente passam a nos dirigir, comandar os nossos atos. Outro fator importante ressaltar é que todos nós estamos suscetíveis a essas obsessões. Para tudo na vida existe um novo dia, um novo sol. Nós nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa a um companheiro necessitado, seja o pão, a palavra de consolo, a solidariedade. É com essas atitudes que nos assegurarmos da assistência dos irmãos mais evoluídos, né? Não para nos livrarmos das nossas dores, nem para cumprir mandato nosso ou atender às nossas menores exigências e súplicas, mas para nos conceder o privilégio da sua presença amiga, da inspiração oportuna, da ajuda desinteressada.
Tem gente que pergunta: o que é que eu faço para me livrar do obsessor? E assim eu poder voltar para a minha vida normal. Ô, gente, isso comprova que ainda não entendemos os ensinamentos de Jesus. Quando falou a quem ele curou das obsessões, ele disse: vai e não peques mais. Isso quer dizer que nós somos artífice do nosso destino. O que queremos é nos libertar do obsessor para ter a mesma vidinha de sempre, sem querer mudar nada, né? Para continuarmos com os mesmos vícios, as mesmas queixas, os mesmos estados de hipocondria. Tem gente que não se satisfaz e não conta uma doença pior do que a sua. Os sentimentos de negatividade. Tem pessoas que se satisfazem em se lamentar, fofocar, né? Espírita não fofoca, né? Faz uma fofoquinha fraterna, como a gente diz. Gente, é porta aberta para a obsessão. Pessoas que são incapazes de sorrir, mas sorrir de verdade, né? Sorrir, aquele sorriso que vem de dentro da alma. Sorrir é muito importante. Precisamos mudar o nosso padrão mental, porque senão apenas estaremos nos enganando. O Centro Espírita nos oferece a terapêutica, a melhor terapêutica, mas é necessário mudança. É necessário pensar e fazer diferente. Em momentos como esse que estamos vivenciando, aonde podemos escolher, né, o que queremos respirar, ar puro ou poluído. Então, gente, é de nossa inteira responsabilidade as nossas escolhas. Nós podemos decidir se queremos ou não mudar o nosso padrão mental, renovar as nossas ideias, ocupar a nossa mente com coisas boas para que mudemos a faixa mental. É preciso orar, servir, buscar, reacender a chama do amor que existe em todos nós. Vamos buscar fazer leituras edificantes, vamos fazer o evangelho no lar, porque nós sabemos, né, que tem lares que parecem um lugar de disputa, de desavença, né, onde as pessoas mal se falam, são incapazes de gestos de gentilezas um para com os outros. Então, se não sabermos pedir desculpas ou perdão, por que a gente vai ao centro? Às vezes, gente, é uma palavra tão simples que pode desarmar o outro. E para a gente ensinar o outro, é necessário a gente também pedir, né? É necessário que, para que eu ensine o outro a perdoar, é necessário também que eu peça perdão. Quando falhamos com os nossos filhos, os nossos parentes, por que não pedir perdão para eles? Pedir desculpas, perdão, não é fraqueza não, gente. É ser forte. É demonstrar amor, respeito, ser generoso e solícito no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no trânsito e principalmente em nossa casa. Zelar pela saúde do corpo, adotando uma alimentação equilibrada, a prática de atividade física regular, desenvolver o sentimento da gratidão, agradecendo diariamente a Deus por todas as alegrias que possuímos, mesmo que sejam pequenas. Pedir a Deus que não alimentemos sentimentos de culpa ou remorso. O arrependimento deve ser o primeiro passo. O segundo, tem que se corrigir o erro e aprender com ele e não ficar se autocondenando, né? Se culpando. E o clima melhora, as relações se enriquecem. Se queremos compreensão, devemos também compreender o outro. A chave do processo está em nós e ela precisa ser aberta de dentro para fora.
é a mudança de valores. São os esforços constantes para domar as nossas más inclinações. Todos nós somos espíritos em processo de aprendizagem e o Espiritismo nos chama à responsabilidade e diz que só depende de nós sermos melhores e mais felizes. Então, quando não agimos pautado na lei do amor e do respeito, seremos presas mais fáceis. Então, meus irmãos, que continuemos firmes com a bênção do Mestre Jesus, que o amor esteja presente em nossos corações. Muita paz para vocês. E eu deixo aqui dicas de livros para nos auxiliar no conhecimento desse tema. Obsessão e desobsessão, tormentos da obsessão, painéis da obsessão, nas fronteiras da loucura, diálogo com as sombras. Que Jesus nos envolva nas vibrações de amor